Deus, vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Nós já ouvimos esse texto, né? Deus está confirmando. Então, Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. O irmão Paulo já fez leitura nesse texto. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós chegamos em Tua presença mais uma vez. Agora, Senhor, nos colocando diante de Ti para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Vem falar ao nosso coração segundo o Teu querer. Não estamos aqui para ouvir o que nós necessitamos, o que nós queremos ouvir, e sim o que nós necessitamos ouvir. Aquilo que Tu queres falar no nosso coração. Espírito Santo, toma minha mente para entender a Tua vontade. Espírito Santo, abre os meus ouvidos para ouvir o que Tu tens a falar. Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que Tu queres me mostrar. Juntos vamos ministrar a Tua palavra. Sou apenas um instrumento. A mensagem é Tua e a glória é para o Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus. Pode sentar cantando. Louvor. Tocou-me. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, na tua vida nesta noite. Tocou-me. Jesus, tocou-me. E paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Algemado por um peso, triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu eterno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Maravilhoso quando nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos resgatou, nos ressuscitou para ter uma nova vida, uma vida agora diferente da vida que tínhamos antes,
porque a vida que tínhamos antes, vivíamos segundo a carne, segundo as vontades, do homem, mas agora vivemos segundo a vontade de Deus. E aí nós provamos tudo aquilo que Deus tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. E hoje eu quero falar, segundo a vontade e a direção do Espírito Santo, sobre o sentir a presença de Deus. Muitas vezes a gente pergunta aqui na igreja, quantos estão sentindo a presença de Deus? Não se levanta a mão. Mas muitas vezes nos questionamos pelas situações que nós passamos, pelos momentos que nós enfrentamos, pelas adversidades. Parece que a gente deixa de sentir a presença de Deus e aí ficamos pensando: será que Deus não está mais conosco? Será que Deus não está mais comigo? Vem aquela luta, vem aquele momento difícil, aquela tribulação que parece que não vai passar mais, e vem todos os questionamentos, e o inimigo aproveita esses momentos de fragilidade e começa a lançar as mensagens dele: não, Deus não está contigo, Deus te abandonou, tu errou, tu pecou, fez isso, fez aquilo, agora tu está sozinho, Deus te deixou de lado. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, porque uma das maiores promessas do Senhor Jesus antes da sua ascensão, antes dele subir aos céus, ainda ele estava com os discípulos, com os apóstolos. Ele deu as instruções, as últimas instruções para os seus discípulos. E ao encerrar a mensagem, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus! Ele não disse assim: eis que estou convosco quando vocês estiverem lá na igreja participando do culto. Eis que estou convosco quando vocês participarem do culto da ceia. Eis que estou convosco quando tiver uma campanha. Eis que eu estou convosco aos domingos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. É todos os dias. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. É do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Se você está na presença de Deus, Deus está contigo. Porque a palavra de Deus não falha. A promessa do homem não se cumpre muitas vezes, porque ele não tem condições de cumprir aquilo que ele prometeu. Mas cada promessa registrada na Bíblia Sagrada, que foi determinada pelo próprio Deus, ela jamais falhará, irmãos, porque a promessa de Deus é fiel e é verdadeira, e aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir no momento certo, na hora certa, no dia certo, determinado para alcançar você através da sua promessa. Mas nós então temos que quebrar essas coisas que o inimigo cria em nós, irmãos, e que ficamos questionando o amor de Deus, questionamos o perdão de Deus, questionamos a presença de Deus. Deus se entristece quando nós questionamos o amor dele por nós. Deus se entristece. Chegou a ficar registrado em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A presença, o amor de Deus. Nunca questione se Deus te ama ou não. Deus não me ama mais. Não, irmãos. Independente da nossa vida, podemos não estar na presença de Deus, Ele vai continuar amando o ser humano sempre. Ele não ama o pecado, Ele não ama as atitudes que o homem faz, mas o ser humano Ele vai continuar amando. Da mesma forma, nunca questione o perdão de Deus. Jesus ali na cruz do Calvário foi um dos seus atos, antes
antes de ele entregar o seu espírito a Deus, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, quando você chega diante de Deus e pede perdão para Deus, não duvide, não questione, sai que Deus me perdoou. Aleluia. O Espírito Santo está falando aqui nesta noite. Tem pessoas que questionam se Deus te perdoou. Quando você pede perdão, coração sincero, está apagado, irmãos, o pecado, está apagado a transgressão, está apagado aquilo que a gente fez de errado, está apagado, não questione mais. Aleluia. A presença de Deus é fundamental para que a gente consiga vencer todas as coisas aqui nesta terra. Essa palavra que Jeremias foi usado por Deus, né? Que diz assim: e buscar-me, e então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Essa palavra foi entregue para o povo de Israel quando ele estava lá na Babilônia. Aquele povo que tinha se distanciado de Deus pelos seus erros, eles cometeram coisas, né, se envolveram em muitas coisas que Deus então não pôde protegê-los, porque eles buscaram alianças com outros povos, com outros deuses. Então veio os inimigos e avançaram contra eles e levaram eles cativos para a Babilônia. Lá ficaram 70 anos cativos dentro da Babilônia, presos. Mas lá dentro da Babilônia, lá onde eles estavam, longe da sua terra natal, longe do seu lugar onde eles adoravam a Deus, lá Deus manda lhes dar uma palavra para eles. Lá Deus manda dizer: não, eu não me esqueci de vocês, eu não estou abandonando vocês, eu apenas permiti isso por um tempo para que vocês entendam, aleluia, o valor da minha presença. Era isso que Deus estava dizendo, para que eles entendessem o valor da presença de Deus, que outras pessoas não valorizam a presença de Deus, aleluia, só deixam para buscar a Deus quando não há mais o que fazer, quando não tem mais a quem recorrer, quando não há mais recurso humano. Lembram-se de Deus, quando dá tempo não é nada, mas enquanto não dá tempo de buscar a presença de Deus, Deus manda dizer para os cativos da Babilônia, ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Mesmo com seus erros, mesmo com as suas falhas, aleluia, Deus estava dizendo: eu sou mesmo, eu não esqueci de vocês. Vocês ficarão por um tempo aí, depois voltarão para a terra natal, onde vocês continuarão a vida de vocês. Mas isto é como se ele estivesse dizendo assim: fruto de uma semeadura, colheita de uma semeadura longe da minha presença. A gente só valoriza a presença de Deus quando a gente perde a presença de Deus. Quando a gente tem, parece que fica uma coisa tão corriqueira, tão normal. Mas você não deixa isso acontecer. Não deixe de buscar sentir a presença de Deus. É isso que o Espírito Santo quer falar ao teu coração hoje. Aleluia. Davi recorreu a Deus. Está registrado lá no Salmo, os irmãos não precisam abrir, no Salmo 51. Aleluia. No Salmo 51, Davi, num dos momentos mais difíceis da sua vida, de um erro que ele cometeu, de uma falha, de um pecado, ele sentiu algo tão triste, tão forte, que ele clamou a Deus, e ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Aleluia. Versículo 7. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aleluia. Versículo 9 diz assim: esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Olha o versículo 10, 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, que coisa tremenda, irmãos, aleluia. Ele sabia, aleluia, do sofrimento que ele iria passar se ele não sentisse mais a presença de Deus. Aleluia, ele relata isso nesse salmo, mostrando toda a sua vida. Ele chega a dizer: pecado minha mãe me concebeu, Senhor, minhas transgressões estão diante de ti, mas apaga isso da tua presença. Purifica-me e eu serei purificado, limpa-me e eu serei limpo. Aleluia. E ele diz mais: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Você pode glorificar a Deus. A presença de Deus, quem já sentiu a presença de Deus, quem tem a presença de Deus, é terrível a gente não sentir mais ela. Aleluia, é terrível não sentir mais a presença de Deus, é um vazio. Aleluia, o Senhor nos permite experiências para a gente testificar. Aleluia. E eu não consigo mais viver sem a presença de Deus. Já tive experiências que parecia que Deus não estava ali junto. Um vazio se torna na vida da gente. Aleluia, a gente tem que clamar: não, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu posso ficar sem meus amigos, posso ficar sem família, posso ficar sem saúde, mas não posso ficar sem a tua presença. Aleluia. O mundo, irmãos, não entende isso. Eu e você entendemos, porque no momento que a gente consegue sentir a presença de Deus, a gente não consegue mais ficar sem ela. Aleluia. De repente você está se questionando: será que Deus está comigo? O Espírito Santo colocou essa mensagem para eu entregar para a igreja. E o irmão, quando ele deu a sua participação, ele deu exatamente nesse texto, confirmando aquilo que o Espírito Santo quer falar ao coração. Eu posso sentir a presença de Deus. Aleluia. Será que Deus está limitado ao tempo? Será que Deus está limitado aos cultos? Não, Deus não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Não há. Tanto é que ele prova que os prisioneiros, os cativos estavam lá na Babilônia. E Deus disse: se vocês me buscarem, eu ouvirei a vossa oração. Se vocês clamarem a mim, eu responderei vocês. Mas tem uma condição: me buscar de todo o vosso coração. Aleluia! Não de aparência, não para mostrar para os outros, não. É a presença de Deus.
Mas aí você pode dizer assim: mas e quando não tem culto, quando eu estou sozinho, quando eu estou, será que eu posso sentir a presença de Deus? Aleluia. Claro que pode, irmãos. É nos momentos de maior solidão que nós sentimos a presença mais forte de Deus. Nos momentos que parece que nenhuma palavra nos conforta, nenhuma palavra nos consola, e vem de um lado e vem do outro: não, tu vai vencer, tu vai sair dessa, não parece que nada adianta. Mas é só a gente entrar para ver na palavra de Deus e ver que homens, irmãos, que nós não nos colocamos aos pés deles, diante da comunhão que eles tinham com Deus, mas eles enfrentaram lutas, aleluia, muito piores. Nós não enfrentamos 10%, nem isso. Às vezes uma lutinha, um probleminha, parece que o mundo meio abaixo. Homens que enfrentaram a própria morte, aleluia, nos momentos mais difíceis da sua vida, eles sentiram a presença de Deus. Aleluia. Só recorrer aí à Bíblia um pouquinho, só ver Daniel, um homem fiel a Deus, temente ao Senhor, tremendamente, é um exemplo de Deus lá na própria Babilônia. Era um dos que estavam lá, juntamente com seus companheiros, pela sua fidelidade a Deus, pela sua comunhão com Deus, ele foi pagar com a própria vida, porque pela inveja lançaram um decreto de que ninguém poderia adorar um outro Deus a não ser o Deus de Nabucodonosor. Mas jamais Daniel se dobrou a uma lei que estava ultrapassando a lei de Deus, e ele continuou na sua normalidade. 3 vezes ao dia ele entrava na sua casa e clamava a Deus, e Deus lhe respondia. É isso, irmãos, não é a circunstância que nos separa de Deus, não é a adversidade, não é a luta, não é o problema que diminui a nossa comunhão com Deus ou a presença de Deus na nossa vida. Pelo contrário, quando Daniel fez isso, então aquelas pessoas que queriam o final dele, porque ele era justo, extremamente justo, então prepararam tudo e a sentença era a morte. E não era uma mortezinha qualquer, era uma morte por ser devorado por leões. Imagina o sofrimento de uma pessoa sendo devorada pelos leões, irmãos. Vai até o último momento sofrendo, em plena consciência, sendo devorado pelos leões. Mas ele, na Bíblia diz que ele não contestou, ele apenas foi cumprir aquilo que o rei determinou. Ele entra para dentro da caverna juntamente com os leões, e diz a Bíblia que ele passa a noite inteira ali. O rei entendeu que era uma injustiça que ele estava fazendo, que ele foi levado pelos outros, passou a noite em jejum pelo seu companheiro Daniel. Quando o sol brilha, sai, o rei vai lá rapidamente na entrada da caverna, e ele, com um pouquinho de esperança, ele grita: ó Daniel, porventura o teu Deus teria te livrado dos leões? E sai uma voz forte lá de dentro: ó rei, ficas tu sabendo que o meu Deus não achou culpa em minha vida, e ele enviou o seu anjo, e o seu anjo fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. É a presença de Deus. Louvado teu nome, glorifica o Senhor. A presença de Deus é extremamente maravilhosa. Quando você está sozinho, Deus está ali contigo. De repente, tua família ainda não é cristã, não se voltou para Deus, mas nem por isso Deus deixa de estar presente dentro da tua casa. Aleluia. Jó, irmãos, foi abandonado por todos. Além de perder suas riquezas, perder seus bens, perder sua família de forma trágica,
aleluia, sofrimento na sua alma. Seus amigos apenas o criticavam, tentavam achar um defeito nele. Ele olha para a mulher e diz: mulher, está falando como uma doida. Meu Deus me deu bem, eu não vou aceitar o mal dele também. Aleluia. E lá no finalzinho do livro de Jó, aleluia, depois dele passar por todas aquelas situações, ele diz assim: ó Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É a presença de Deus, e eu sinto ela tão forte aqui nessa noite. Eu sinto ela tão forte aqui, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar no teu coração. Aleluia. Quantas vezes temos nossos amigos ao nosso lado, quantas vezes temos nossa família ao nosso lado. Mas de nada adianta ter família, de nada adianta ter amigos, de nada adianta ter finanças, de nada adianta ter leis, se não tem a presença de Deus. Aleluia. Se não tem a presença daquele que é a vida. Glória a Deus, aquele que me dá a vida, aquele que me deu a vida, daquele que vai me levar para morar com Ele na glória, na eternidade. Aleluia. Sozinhos, Paulo e Silas, dentro da prisão, injustamente. Glória a Deus. Veja que todas essas lutas foram lutas aos olhos humanos injustas. Paulo e Silas, por eles orarem por uma menina que estava presa por um espírito imundo de grande reação, eles pagaram um preço altíssimo. Foram torturados com chicotes, 39 chibatadas. Aleluia. Imagina, irmãos, 39. Eles não davam 40, porque se eles tivessem de repente, quando chegavam a 40, eles não poderiam repetir mais. Então eles davam 39, que era o limite, para que se tivesse que produzir mais tortura eles poderiam fazer. Chegavam a 39. Lançam Paulo e Silas na prisão. Imagina, corpo todo em carne viva, sangue escorrendo. Aleluia. Mas eles acharam ainda, aleluia, um tempo para orar e louvar a Deus dentro da prisão. Aquele lugar, aleluia, único, aquele lugar mal cheiroso, aquele lugar que só tinha assassinos, ladrões e tantas pessoas que estavam ali pagando pelos seus crimes. Paulo e Silas não estavam pagando pelos seus crimes, era injusto aquilo que eles estavam pagando, mas ali eles não estavam importando se eles estavam sendo justos, se eles podiam cobrar de Deus e dizer: Deus, é isso que nós recebemos em troca, é isso que recebemos em troca pela nossa fidelidade. Quantas vezes questionamos a presença de Deus? Aleluia. Somos tão fiéis, sou dizimista, sou ofertante, não deixei na tua casa, Senhor, e estou passando por isso, estou passando por aqui, estou passando por aquele outro. Olha aqui, olha a minha santidade, olha a minha perfeição, e tu permite que eu passar tudo isso? Paulo e Silas podiam questionar. Paulo dizer: eu entreguei minha vida para ti, Senhor, deixei tudo para trás e aí estou pago. Se eu estiver sofrendo justo, tudo bem, mas é injusto. Não, mas não é isso que ele falava. Diz a Bíblia que ele orava e ele cantava louvores a Deus. E enquanto ele cantava, o seu louvor chegou ao trono do Altíssimo. E Deus mandou um terremoto tão forte que abalou os alicerces da prisão e as portas da cadeia se abriram e a glória de Deus encheu aquele lugar. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor Jesus. A presença de Deus não está limitada, irmãos, a um espaço, a um lugar. Davi expressa isso. Salmo 23, ele diz: mesmo ou ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O vale já é ruim, imagine no vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia.
isso que o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite. Aleluia, que a presença dele está com você. Não questione mais. Não duvide mais da presença dele. Aleluia. Como a presença de Deus, por exemplo, nos cultos, que Deus vai estar presente. Será que Deus está nos cultos apenas nos cultos de grande barulho, grande movimento? Tem diferenças de liturgias, né, irmãos? Tem igrejas que são barulhentas, que nem nós. A gente glorifica, a gente canta, a gente bate palma, a gente levanta a mão. Isso tudo é para louvar a Deus. Mas tem algumas igrejas, eu já preguei nelas, Tem igrejas que as pessoas entram, sentam, fica só o louvor, ninguém fala nada. Fui uma vez convidado para pregar numa igreja tradicional, no aniversário de uma igreja tradicional. Pastor, muito meu amigo, e me chamou, pastor, ministra para nós, no culto de aniversário, claro. Eu fui lá e eu fiquei, antes da mensagem, eu observei como é que era a igreja, como é que era o comportamento da igreja. Porque aqui é uma coisa, eu não posso querer levar daqui o que os outros fazem diferente. Então, naquele momento eu preguei, o Espírito Santo me usou de uma forma tão bonita, irmãos, que eu preguei dentro do sistema deles. E quando eu fiz o apelo, veio uma multidão na frente para receber Jesus na sua vida. O pastor termina o culto e diz: pastor, tu nem parece que era pentecostal. Eu disse: não, é que a gente tem que se adaptar. Então, irmãos, o Espírito Santo está aqui, onde a gente sente de uma forma diferente, mas o Espírito Santo também está nos lugares mais calmos. Você pensa: não sente, não. Sente sim. É só você ver a Bíblia. Lugar barulhento. Lá no dia de Pentecostes, irmão Wilson? Lá o povo, os discípulos, após estavam buscando a presença de Deus, 10 dias orando. Vocês acham que eles iam estar calminhos orando? Não, eles estavam clamando, a promessa. Jesus disse: permanecei na cidade até que do alto sejam revestidos do poder. E eles clamando, até que no 10º dia veio um vento impetuoso tão forte que invadiu aquela casa, encheu aquele lugar com a presença do Senhor. É a presença de Deus ali naquele lugar. Aleluia. Mas agora, quando Elias está lá na caverna e Deus disse: eu quero falar contigo, Elias, sai da caverna porque eu quero falar contigo. E diz a Bíblia que passou um terremoto tão grande, aleluia, que vinha rachava as penhas, as montanhas, mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, queimava e consumia todo. Deus não estava no fogo. Aí de um momento para outro veio uma brisa suave, calma. Ali a presença de Deus estava. Então, irmãos, Deus se manifesta conforme nós buscarmos a Ele. Não tente limitar a presença de Deus, não tente dizer: Deus é assim, Deus é daquele jeito. Nunca vamos conseguir. E tenha cuidado ao julgar, nunca julgue, porque pode ser que seja o Espírito Santo trabalhando e a gente está julgando algo que é o Espírito Santo. Eu tenho muito cuidado, eu não quero entrar num erro, muitas vezes dizer não é Deus, não é não. Só que Deus me mostra que não é Ele. Aí sim, se Deus me mostrou, eu tenho certeza, tudo tranquilo. Muitas vezes eu peço: Senhor, me mostra se é tu que está, se é a tua presença ou não. Deus vai mostrar. Mas se eu não sei, eu fico calado, porque eu não quero entrar contra aquilo que Deus está fazendo. Aleluia! Então a presença de Deus pode estar num lugar assim, movimento, num grande trabalho, pode estar num culto tranquilo, sem muita manifestação, mas aí a presença de Deus está da mesma forma. Aleluia! Da mesma forma. Como é que eu posso sentir a
a presença de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus no meu corpo, posso sentir a presença de Deus na minha alma, eu posso sentir a presença de Deus no meu espírito. Aleluia. Porque nós somos corpo, temos uma alma, ou seja, somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Somos três. Somos espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. O Senhor pode se manifestar de três formas distintas. Aleluia. No corpo ele pode se manifestar me dando uma cura, ou pegando um milagre, me curando, me libertando, seja o que for que o meu corpo necessita. A presença dele pode vir de uma forma tão forte que me cura, que me liberta. Posso sentir a presença dele na minha alma. De que forma? Quando você sente uma alegria. A alma são as nossas emoções. Então, quando a gente sente a presença de Deus e a gente chora, é a nossa alma que está sentindo a presença de Deus. Não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, é a presença de Deus. Como eu também posso rir, aleluia, eu estou sorrindo, aleluia, é a presença de Deus, estou tão feliz, a minha alma se alegra, ela busca a presença de Deus. Quando você está angustiado, é a tua alma que está angustiada, aleluia, e o Espírito, o Espírito é a coisa mais bonita, é quando nós encontramos a salvação de Deus, é quando o Senhor toca lá no nosso espírito, porque a alma é emotiva. Eu posso me alegrar, mas daqui um pouquinho passou, posso chorar, mas daqui um pouquinho passou, mas quando ele toca no meu espírito, aí é para me salvar, para me dar a salvação. Então é a coisa mais importante, está escrito lá em Romanos 8:16, que nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, é a presença dele na minha vida. Quando ele me salvou, ele não tocou só no meu corpo, ele não tocou só na minha alma, ele tocou no meu espírito, salvou o meu espírito, me libertou do cativeiro espiritual. E a partir daí, o meu contato com Deus não é emotivo, é racional, é a presença de Deus na minha vida. Eu vou te dar o nome ao Senhor. Esse Deus é assim, irmãos. Aleluia. Ele quer que você sinta Ele. Você pode estar dirigindo, sentir a presença dele. Aleluia. Você pode estar na fila de um banco, sentir a presença do Senhor ao teu lado. Você pode estar sozinho. Aleluia. Pode estar sozinho lá no teu quarto, em oração, ou até dormindo. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela diz assim: quer durmamos, quer vigiemos, somos do Senhor. E se Jesus vem levar a igreja na hora que nós estamos dormindo, Ele leva-nos assim mesmo. Aleluia. Nosso espírito é arrebatado e vamos morar para sempre com Ele. Aleluia. Ele quer se manifestar na tua vida, independente do teu passado, independente de erros, de falhas. Se nós fôssemos olhar para isso, ninguém teria direito a estar diante de Deus ou sentir a sua presença. Não, irmãos. Deus, Ele não fica limitado aos meus erros. É quando eu entendo que eu preciso da misericórdia dEle. E o seu amor é tão grande que não fica me apontando os meus erros, minhas falhas, meus defeitos. Ele apenas faz eu olhar para Cristo. Quando Ele morreu lá na cruz, derramou o seu sangue, e através do seu sangue perdoou os meus pecados. E a partir dali, como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais pode te acusar. Ninguém mais pode dizer: você não pode estar na casa de Deus, você não pode estar na presença de Deus, você fez isso, você fez aquilo. Você pode
dizendo: ah, Senhor, será que tu estás comigo? Será que a tua mão me ama? Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que quer sentir a presença, voltar a sentir a presença de Deus, ou você que está enfermo em alguma situação e você, Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu corpo, cura o meu corpo, cura o meu corpo. A unção dele está forte aqui, eu sei que vai acontecer coisas maravilhosas. Mas você tem que dar o primeiro passo. Jesus disse: vinde a mim. Vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, pode vir, sai do seu banco. De repente você diz: não, mas pastor, tem quantos anos de crente? Não importa. Presença de Deus, aleluia, nós podemos buscar sempre, sempre, cada vez mais. Aleluia, cada vez mais. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Muda a mim. Aleluia, diga: Senhor, não retires de mim pelo Santo Espírito. Aleluia. Senhor, eu preciso da tua presença. Aleluia. Oh, Espírito Santo, eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Eu sinto a tua graça, a tua presença. Cada uma dessas pessoas que vieram aqui hoje, vieram porque tu trouxe essas pessoas, porque elas precisavam hoje ouvir a tua voz, elas precisavam hoje renovar essa presença tua na vida deles. Senhor, quantas vezes pensamos que não estavas conosco, Senhor, está provando que está com você. Ele está provando que Ele está contigo. Levanta a tua mão, ouvimos uma voz e levanta vocês. Não tem tempestade que não passe. Não tem luta que não seja vencida. Quando as forças em vocês estiverem poucas, lembre-se que Deus, aleluia, estará com vocês sempre. Aleluia. O nome de Cristo vai ser glorificado na vida de vocês de uma forma tão bonita que vocês não imaginam. Receba isso que o Espírito Santo está colocando aí no meu coração para entregar para vocês. Aleluia. Das fraquezas, Deus renova as forças de vocês. Aleluia. Das fraquezas, Deus dá forças. Deus diz para Paulo, a graça, a minha graça te basta. A minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, agora venha ao encontro, Senhor, dessas pessoas que vieram nesta noite para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir a tua contigo, meu Deus. Vem mudar, Senhor, essa situação.